Fazendo aqui uma retrospectiva da inflação, eu acho que a primeira mensagem que nós temos é que o governo federal deveria acender uma vela, aproveitar esse clima natalino, e acender uma vela para a taxa de câmbio e acender uma vela para o Banco Central também. Nós vamos lembrar que nós começamos o ano de 2025 com uma discussão muito acalorada sobre o crescimento do preço dos alimentos e sobre o que fazer para termos redução de preço de alimentos de uma forma geral. E eu acho que esse é o componente principal de redução de inflação neste ano. Primeiro, nós tivemos preço de commodities com viés baixista, que significa deflação, e aí nesse caso é redução de preço mesmo, de commodities internacionais. E aí nós podemos falar principalmente, nós estamos falando aqui de soja, de milho, de trigo, e estamos falando principalmente de petróleo, que está encerrando o ano com uma cotação quase 30% abaixo do que nós tínhamos no início deste ano ou no final do ano passado. Isso é uma notícia muito positiva, porque nós sabemos que petróleo é o preço, define o preço de quase todos os combustíveis, e combustível é um preço muito transversal entre todos os produtos da economia de uma forma geral. E este ponto puxou bastante preço de alimentos, preço de energia para baixo, apesar de alguma dificuldade hídrica que nós passamos a observar a partir do meio do ano. Isso fez com que a inflação tivesse um comportamento muito benigno e ela estivesse muito aquém durante todo o ano do que era esperado lá no início do ano. Isso ajudou bastante a inflação fechar o ano, ou pelo menos ensaiar que ela fechará o ano próximo do teto da meta, mas ainda dentro do limite tolerável pelo Banco Central. Isso é muito positivo, mas esse comportamento positivo deve-se a fatores externos, preço de commodities e câmbio. E aí câmbio, por sua vez, nós saímos de um câmbio de 6,13 no ano passado e nós estamos aqui caminhando para encerrar um ano com um câmbio na faixa dos 5,40, 5,35, a depender dos próximos movimentos. Nós sabemos que agora o mercado tem baixa liquidez e tem também uma sazonalidade negativa no sentido de enviar dólares ao exterior, que dá uma pressionada na taxa de câmbio. Contudo, nós vamos ter um câmbio, invariavelmente, que estará bastante apreciado o real perante o que nós observamos no ano passado. Isso colabora também para uma inflação bem menor neste ano de 2026, porque nós temos menos repasse cambial desses produtos que são, na economia, chamados de tradables. Isso é bastante importante aqui também. Agora, nós continuamos com a pressão em serviços, e aí é isso que se deve essa inflação, essa taxa de juros tão elevada, mantida aí em 15% pelo Banco Central, já conhecida a inflação, os juros para o final deste ano. A inflação de serviços é o principal responsável, porque nós estamos com uma inflação geral, desconsiderando os serviços, que está gerando muito próximo dos 3 já, está girando no seu núcleo ali em 3,2%, 3,3%, 3,5%, dependendo da métrica e do período analisado. Mas nós temos uma inflação de serviços, de bens não comercializáveis, que está gerando muito próximo dos 4,5%, quase 5%, dependendo do recorte que nós fazemos. E essa inflação de serviços pressionados deve-se muito à renda.